Agora nós vamos para Brasília. Olá, Thaís Oliveira, boa tarde. Olá, boa tarde, Madá, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, voltamos agora a falar um pouquinho mais sobre o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. E o PSOL entrou agora há pouco com um mandado de segurança no STF para tentar barrar a votação desse decreto, que está marcada para hoje à noite, às 7 da noite, na Câmara dos Deputados. Dentre outras questões, né, o PSOL argumenta que ao assinar e publicar esse decreto na sexta-feira da semana passada, o presidente Michel Temer não expôs claramente quais são as justificativas para fazer essa intervenção federal no Rio de Janeiro e não consultou os dois conselhos que deveria ter consultado, segundo prevê a Constituição Federal. A gente lembra que esse decreto foi publicado na sexta e só hoje de manhã o conselho, né, os dois conselhos se reuniram e acabaram dando votos favoráveis por maioria à intervenção. Mas são conselhos consultivos. O presidente da República, ao pedir uma intervenção, ao determinar uma intervenção dessa magnitude, deveria ter consultado esses conselhos. E aí o pessoal alega que o presidente Michel Temer não fez isso e alega que a justificativa, né, não foi dada para essa intervenção. Isso não consta no decreto. Esse pedido, né, que chegou agora há pouco ao STF, está nas mãos, então, do ministro Celso de Mello, ele que é o decano do STF, e a gente lembra que a sessão está marcada para hoje, às 7 da noite. E o próprio presidente da Câmara dos Deputados disse que deve passar, então, com maioria isso lá na Câmara dos Deputados. Ninguém até agora se manifestou sobre isso, viu, Madá? Agora, tirando essa questão do PSOL, o que a gente vê até agora é um apoio muito tímido, uma manifestação muito tímida sobre a questão da intervenção por parte de opositores ferrenhos ao governo Michel Temer. O PSOL, até agora, foi o único partido que se posicionou claramente, com todas as letras, contra a intervenção federal no Rio de Janeiro. Os demais partidos da oposição, que soltaram notas sobre o assunto, não declaram ali nitidamente, né, se concordam ou não com essa intervenção, dizem apenas que essa é uma maneira, né, muitos deles, como o próprio Partido dos Trabalhadores, dizem que essa é uma maneira que o presidente Michel Temer encontrou para criar ali uma agenda positiva e tirar o foco da reforma da Previdência. Outros partidos alegam que essa questão da intervenção não vai, de fato, resolver o problema da segurança, mas a questão é que só o PSOL mesmo que foi a público se dizer contrário à intervenção federal no Rio de Janeiro. O senador Randolph Rodrigues, ele que é da Rede, disse que, a princípio, ele era a favor do decreto de intervenção, ele que é um dos grandes opositores ao presidente Michel Temer, mas falou para a gente que resolveu voltar atrás ao perceber que esse decreto viola a Constituição Federal. Segundo ele, o presidente Michel Temer está ali tentando fazer uma manobra para desviar o foco da reforma da Previdência, e ele diz ainda que essa questão, essa possibilidade que foi levantada pelo governo, né, de votar a reforma da Previdência durante o decreto, ainda que seja com uma manobra legal do governo, isso é absolutamente inconstitucional. Ainda assim, o senador Randolph Rodrigues diz que se esse tema for levado ao Senado amanhã, isso com certeza deve ter o apoio, inclusive, dos opositores do governo. Eu acho que não tem oposição. Agora, as chances dele ser rejeitado são mínimas. Existe uma ampla base favorável a esse decreto. Eu acho que setores da oposição, inclusive, votaram favoravelmente. Outro senador da oposição, o senador João Capiberibe, do PSB, também, né, se mostrou contrário ali, fez críticas ao decreto, mas hesitou ao falar qual seria o seu voto no Senado, viu? A princípio, ele disse que avaliaria a situação e só numa segunda intervenção que ele disse que votaria contra. E segundo o senador, a gente sabe, esse é um tema absolutamente polêmico e que conta, claro, com o apoio de grande parte da população, né, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Pouquíssimas pessoas e representantes do partido se manifestaram, mas eu acho que é um tema delicado, é um tema em que o governo federal e os governos estaduais perderam o controle sobre o conjunto da sociedade. Não é só o Rio de Janeiro em que as facções criminosas dominam, não é, uma parcela importante da sociedade
verdade é no Brasil todo. Eu estou avaliando e a probabilidade é votar contra. Mas por que o senhor diz que ainda está avaliando? O que precisa ser esclarecido? Não, vou votar contra, sim, não tenha dúvida. Vou votar contra. Inclusive, nessa reunião que houve de manhã, né, dos dois conselhos, eles que contam com a participação das lideranças da maioria e da minoria, tanto da Câmara quanto do Senado. E a liderança, né, as lideranças da minoria, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, se abstiveram dessa votação, né? O senador Humberto Costa, do PT, que é o líder da minoria no Senado Federal, ele não votou durante essa reunião do Conselho, né, que acabou tendo votos da maioria ali para pedir, então, a intervenção, para apoiar esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro. E aí o senador Humberto Costa disse que preferiu se abstiver da votação, não votar ali, porque ainda não há um consenso entre os partidos da oposição e nem mesmo entre o PT do Senado, viu, Madá? De que a grande questão das eleições agora em 2018 vai ser a segurança pública. Eles próprios participaram de forma, vamos dizer, maléfica desse debate sobre intervenção, fazendo com que as pessoas confundam a intervenção federal com a presença do Exército no Rio de Janeiro, sendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A intervenção federal não tem nada a ver com a presença em si do Exército. A presença já havia por outro instrumento legal antes. E existe um perigo. Vai que dá certo. Vai que dá certo esse negócio. Se der certo esse negócio, quem votou contra está morto na urna. É disso que eles têm medo. É por isso que ninguém decide esse voto agora. Eles estão fazendo cálculo, porque isso é a velha política. Não é o bem do país, é o meu voto na urna. É isso que nós estamos presenciando, né? Exato, o que a gente vê, né, como o próprio senador Randolfo Rodrigues, que é um dos grandes opositores ao governo do presidente Michel Temer no Senado, ele mesmo havia se posicionado favorável a esse decreto, disse que o Rio de Janeiro não tinha outra solução, que de fato era necessária uma intervenção da União. E aí o que a gente vê é que ele mesmo voltou atrás em relação a isso, disse que agora repensou essa situação, leu o decreto com calma e entendeu que esse decreto mais fere a Constituição do que pode ajudar o Rio de Janeiro. E aí a gente viu também o próprio Partido dos Trabalhadores, o partido lançou uma nota após o decreto na sexta-feira, mas em nenhum momento se manifestou claramente contrário à intervenção. Mesmo parlamentares do PSOL, né, que não tem uma bancada no Senado, mas na Câmara dos Deputados, também hesitaram na semana passada, na sexta-feira, em dizer se votariam a favor ou contra esse decreto. Então, sim, o que a gente vê agora é que os partidos da oposição estão ainda fazendo as contas se vale a pena, né, assumir essa indisposição com boa parte da população que apoia a intervenção, mesmo que isso custe, digamos assim, uma incoerência, né, com o discurso que essas bancadas sustentam e com mesmo os questionamentos que eles fazem às atitudes do presidente Michel Temer. Então, a gente vê essa jogada política, lembrando que na sexta-feira, antes dessa explicação do governo Michel Temer sobre como é que ficaria a questão da reforma da Previdência, os próprios partidos da oposição saíram ali, né, dizendo que essa era uma maneira do presidente não votar a reforma da Previdência, e depois que o presidente disse que a reforma seguiria independentemente da intervenção no Rio de Janeiro, a gente percebeu também uma mudança de discurso em relação a isso. Então, é um cálculo, né, Madá? Se indispor com a população que apoia a intervenção, continuar ali com críticas ao governo, ainda que isso custe, né, essa indisposição popular, que ainda que isso custe algum resultado nas urnas.